Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja convosco. Meu nome é Eide Kojima e estou muito feliz de podermos estar mais uma semana, mais uma terça-feira juntos, reunidos mesmo que virtualmente, para conversarmos sobre a palavra de Deus, para meditarmos sobre algo que venha a acrescentar a nossa vida, venha edificar a nossa fé. E de imediato eu gostaria de fazer uma leitura de um texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o 8 e o 9, que diz o seguinte: Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60, até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Amém? É muito interessante esta passagem, esta parábola, chamada a parábola do semeador, em que Jesus nos contou ali no livro de Marcos. E eu acho que é importante nós pensarmos sobre a palavra e fazermos uma contextualização para a nossa vida. Olharmos para a nossa vida hoje, o que nós podemos entender. Se eu fosse perguntar, se nós fôssemos conversar e fôssemos analisar sobre algumas coisas que acontecem no dia a dia, acontecem na nossa vida, acontecem na vida das pessoas, nós podemos identificar, nós podemos facilmente identificar e perceber que não raro nós encontramos pessoas que se dizem conhecedoras da palavra, que se dizem cristãs, filhos de Deus, mas que nas suas atitudes, no seu estilo de vida, no hábito que tem como prática em sua vida, nós percebemos que, na verdade, elas estão totalmente distantes daquilo que elas afirmam ter e conhecer. Mas muitas das vezes até mesmo na nossa vida. Acho que esse momento é um momento para nós olharmos para dentro de nós, não julgarmos os outros, mas olharmos para nós. Eu vou olhar para dentro de mim mesmo, e para que você possa estar olhando para você, para a sua vida. Será que nós, na nossa caminhada, nós não temos dito, afirmado que nós somos filhos de Deus, que somos cristãos, que conhecemos a palavra, mas ao analisarmos, mas ao refletirmos sobre nós, olhando para dentro de nós mesmos, será que as nossas atitudes, será que o nosso estilo de vida, será que aquilo que nós temos produzido tem refletido, tem evidenciado que realmente nós somos aquilo que afirmamos que somos? E essa palavra e essa parábola do semeador é justamente para isso, para nós fazermos essa análise. E nós vamos ver ao longo desse capítulo 4 do livro de Marcos que Jesus vai identificar 4 tipos de solos. Nós, olhando para essa passagem, nós percebemos que não há nenhuma diferenciação quanto à semente que é lançada ao solo. Mas a diferença que acontece se a semente vai germinar, brotar e dar frutos, ela é relacionada ao tipo de solo. Nós entendemos que a semente é a palavra de Deus. A semente é aquilo que nós estamos falando hoje, agora, nesse momento. É aquilo que está sendo lançado aí no seu coração. E o seu coração é o solo. E nós vamos identificar os 4 tipos de solos que Jesus nos deixou, que Jesus nos ensinou. Nessa parábola Jesus vai nos ensinar que o primeiro tipo de solo é aquele solo à beira do caminho. Jesus vai relatar que o semeador saiu para semear e algumas sementes caíram à beira do caminho. O que deve ser esse solo à beira do caminho? O que será esse solo à beira do caminho? À beira do caminho é como se fosse uma trilha onde que constantemente as pessoas passavam por aquele mesmo lugar. Uma trilha em que as pessoas passavam diariamente sobre aquele mesmo lugar, sobre aquele mesmo caminho. E, por consequência, aquele solo ele ficou sendo
diariamente sendo pisoteado, batido, amassado. Vinha a chuva, vinha o sol, e aquele solo cada vez mais pisado, pisoteado, amassado, e por consequência esse solo ele vai se endurecendo, ele vai ficando um solo duro, talvez um solo até impenetrável. E quando a semente caiu à beira do caminho, o que Jesus estava querendo dizer é que muitas das vezes a palavra de Deus ela é semeada, mas em corações tipo do solo à beira do caminho. Que tipo de coração são? De corações são esses? São corações endurecidos, são corações que a verdade bíblica não consegue penetrar, porque esses corações eles estão pisoteados, amassados, já duros, e não conseguem deixar a palavra de Deus, que a semente que é a palavra de Deus penetrar, para que ela germine e consiga dar fruto. E na palavra do semeador vai dizer mais, vai dizer além ainda, que a semente que caiu à beira do caminho, aquela semente ficou ali. Então veio as aves dos céus e foi lá e pegou aquela semente e levou embora. E Jesus, um pouco mais adiante, vai ilustrar que as aves é o inimigo que foi lá e retirou a semente e levou embora. Em outras palavras, quando nós temos o nosso coração endurecido para receber a palavra de Deus, para receber gostoso a palavra de Deus, quando nós estamos com o coração endurecido, fechado, é como se o inimigo fosse lá, depois de nós ouvirmos a palavra de Deus. A palavra não consegue penetrar no nosso solo, no solo do nosso coração. E Satanás vem lá e retira aquela semente, retira a boa semente que é a palavra e leva embora. E aí, muitas das vezes a pessoa ela não consegue mudar, não consegue viver a palavra, não consegue praticar a palavra. Não por simplesmente culpa dela exclusivamente, claro que ela é culpada disso, mas também porque o inimigo foi lá, tirou a semente e levou embora. Mas essa passagem do semeador ainda vai identificar um segundo tipo de solo, que é o solo pedregoso. A palavra vai dizer que outras sementes caíram num solo pedregoso, e que as sementes lá caíram, e por caírem de maneira superficial, de imediato, rapidamente elas conseguiram brotar e conseguiram crescer. Só que como o solo era pedregoso, em outras palavras, era uma camada fina, superficial de terra, porque abaixo havia pedras. E por ser uma camada superficial de terra, aquela semente até de imediato ela cresceu, ela germinou, mas quando veio os ventos, quando veio a chuva, aquele fruto logo pereceu, logo padeceu. Em outras palavras, quando nós temos o coração pedregoso, é como se o nosso coração fosse superficial à palavra de Deus. É como se o nosso coração recebesse de maneira apenas inicial, apenas de maneira ali na superfície a palavra de Deus, e a palavra de Deus, talvez até de início nós recebemos de bom agrado a palavra de Deus, até talvez de início nós entendemos a palavra de Deus, mas como não há profundidade nesse solo, como não há profundidade no nosso coração, como aquela semente que caiu ali, ela não consegue produzir raízes profundas na primeira tribulação, na primeira prova, na primeira provação que nós enfrentamos, tudo já se perde, tudo já não faz mais sentido. E talvez olhando para dentro de nós, olhando para dentro de mim, olhando para dentro de você, será que no meio dessa tribulação que nós temos passado, das dificuldades, das lutas que temos enfrentado, será que nós não temos sido um cristão superficial, um ouvinte da palavra de Deus superficial? Será que as provações, as tribulações têm sido maiores, mais fortes, mais poderosas do que a palavra de Deus brotando, germinando no nosso coração? Mas Jesus ainda vai identificar um terceiro tipo de solo, que é o solo espinhoso. Ele vai dizer que algumas sementes caíram num solo espinhoso, onde haviam ervas daninhas. E aquela semente caiu ali. E o que significa um coração que é um coração que tem espinhos, que tem ervas daninhas? Esse tipo de coração é um coração, em outras palavras, um coração mundano. É um coração que é preocupado, que é fascinado, que prefere muito mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então, quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é ministrada, aquele coração
ele recebe a palavra, mas ele, em determinado momento, ele vai começar a olhar para as coisas do mundo, ele vai olhar para os valores que o mundo prefere, para as coisas que são mais atrativas para o mundo, as coisas pecaminosas, as coisas do mundo fascinam aquela pessoa. Então, ao momento dela escolher entre a palavra de Deus, que é a boa semente, escolher as coisas do mundo, essa pessoa acaba escolhendo, infelizmente, as coisas do mundo, porque ela dá muito mais valor para as preocupações, para as riquezas deste mundo. E eu pergunto, será que você, nós não temos dado muito maior valor, nós não temos atribuído muito maior importância às coisas deste mundo, às preocupações deste mundo, às riquezas deste mundo, do que a palavra de Deus? Se nós temos, infelizmente, agido dessa maneira, é porque o nosso coração é como esse solo espinhoso em que há ervas daninhas. E essas ervas daninhas nós podemos perceber também que quando em um solo é plantada uma semente, mas que naquele mesmo solo existem as ervas daninhas, essas ervas daninhas, elas também vão precisar muito de nutriente e de água para que elas cresçam. E quando nós temos uma semente, que é a boa semente, mas temos também as ervas daninhas, essas ervas daninhas vão puxar, vão sugar todos os nutrientes, toda a água daquele solo para elas sobreviverem em detrimento da boa semente que é a palavra de Deus, e a boa semente acaba morrendo para que essas ervas daninhas elas cresçam. Será que na minha vida, será que na sua vida não tem acontecido desta forma? Será que no meu coração, será que no seu coração, nós também não temos deixado as preocupações desse mundo, as coisas mundanas, as riquezas deste mundo serem maiores do que a palavra de Deus? Mas Jesus Cristo vai dizer ainda que existe um quarto tipo de solo, que é um solo frutífero, é um solo em que a palavra é pregada, em que a semente, a boa semente, que é a palavra de Deus, é pregada naquele solo. Ele é um solo limpo, ele é um solo separado, ele é um solo preocupado com as coisas boas, com as coisas frutíferas, com as coisas dos céus, com as coisas celestiais. Então aquele solo frutífero, ele recebe aquela semente, ele recebe a boa semente, e ele vai lá, ele recebe aquela semente, e ele dá fruto para produzir para as outras pessoas, para acrescentar na vida das outras pessoas. Ele alimenta outras pessoas. Quando nós pensamos em sementes, como nós dissemos no início, que a semente é a boa palavra, mas quando nós pensamos em semente, por consequência lógica, nós vamos pensar também lá na frente sobre frutos, não é isso? E quando nós falamos em semente, falamos em frutos, nós vamos saber, nós vamos pensar, nós vamos ter a certeza que fruto é aquilo que alimenta outras pessoas. Afinal de contas, a árvore não come do seu próprio fruto. A árvore dá o fruto para alimentar outras pessoas. E o que isso significa para nós hoje? Significa para nós hoje que se nós verdadeiramente temos o coração frutífero, se verdadeiramente o solo do nosso coração, ele é frutífero, ele recebe bem a boa semente que é a palavra de Deus, por consequência, nós vamos gerar frutos. E o fruto não é para alimento próprio, mas o fruto é para alimentar outras pessoas. E eu pergunto, será que na minha vida, será que na sua vida, o fruto que nós temos gerado tem alimentado as pessoas? Será que o fruto que nós temos produzido tem sido bons frutos? Será que os frutos que eu tenho produzido na minha vida têm alimentado devidamente as pessoas, tem edificado as pessoas? Será que aquilo que eu faço, será que aquilo que eu vivo, será que o exemplo que eu dou, será que o meu estilo de vida, os hábitos que eu tenho na minha vida tem edificado as pessoas? Será que o estilo de vida que você tem tido, será que o seu modo de viver, será que aquilo que você tem produzido, o fruto que você tem produzido tem edificado as pessoas, tem alimentado as pessoas? Nós temos que pensar, refletir, que o nosso coração deve ser como um solo adequado para receber a boa palavra, um solo frutífero, um solo preparado, adubado pelo Espírito Santo de Deus para receber a boa semente, que é a palavra de Deus, e nós gerarmos frutos para abençoar as pessoas, para alcançar a nossa casa, para alcançar a nossa família, para alcançar aonde Deus tem nos colocado. E eu quero orar por você nesse momento. Orar para que verdadeiramente o nosso coração possa ser um coração limpo, um coração adequado, um coração com solo
adequado para receber a palavra de Deus e para nós darmos fruto, para nós abençoarmos as pessoas, para que as pessoas possam ser alcançadas e abençoadas por aquilo que nós temos produzido. Então feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos apresentar a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. Deus, nesse momento, Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, reunidos como igreja, Senhor Deus. Nós ouvimos a Tua palavra, nós cremos que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra, Senhor Deus, é que nos lava, que nos limpa, Senhor Deus. E nesse momento, Senhor Deus, nós estamos fazendo uma análise, olhando para dentro de nós, Senhor Deus. Nós não queremos que o nosso coração seja um coração endurecido, um coração, Senhor Deus, como aquela semente que caiu à beira do caminho. Nós também não queremos que o nosso coração seja um coração com solo pedregoso, onde que a semente produz raízes superficiais, onde a boa semente, que é a Tua palavra, trate apenas superficialmente na nossa vida. Nós também não queremos que o nosso coração seja um coração espinhoso, um coração em que existam ervas daninhas, porque nós queremos o nosso coração, Senhor Deus, sendo uma boa terra, um coração de um solo frutífero, Senhor Deus, para receber a Tua palavra, para receber a boa semente, que é a Tua palavra, Senhor Deus. Mas mais do que isso, nós queremos que, através da nossa vida, as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, o nosso próximo, a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, os nossos entes queridos, possam ser alcançados, possam ser abençoados pela nossa vida, por aquilo que nós temos entregado, por aquilo que nós temos produzido, Senhor Deus. Que o Senhor venha estar alcançando agora a Tua igreja, o Teu povo, Senhor Deus. Oh Deus, apresento, Senhor Deus, a cada um dos Teus filhos e filhas. Visita nesse momento a cada um, ó Pai, que está na sua casa, Senhor, que está, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, que está neste momento juntamente comigo, clamando ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar tocando sobre cada vida. Que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando sobre cada coração, quebrantando a cada coração, para que cada coração, Senhor Deus, possa ser um coração abençoado, um coração frutífero, Senhor Deus, um solo adequado para receber essa boa semente, Senhor Deus, e que o fruto que nós estejamos produzindo possa ser fruto, Senhor Deus, para alimentar, para abençoar, para alcançar, para edificar as pessoas, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, ser bênção para aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Que as pessoas possam sentir prazer em conversar conosco, que as pessoas possam sentir prazer em estar conosco, ó Pai, porque nós queremos estar cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu poder, para sermos bênção, para sermos luz, aonde o Senhor tem nos colocado, Deus. Apresento também aquelas pessoas, ó Pai, que têm ofertado, que têm dizimado na Tua casa, Senhor. Que o Senhor vai estar abençoando as finanças, que o Senhor vai estar abençoando a vida profissional, que o Senhor vai estar abençoando, Senhor Deus, o negócio, a empresa, Senhor Deus, o escritório, o salão, a barbearia, Senhor Deus, que o Senhor vai estar abençoando, Senhor Deus, a empresa, Senhor Deus, o local de trabalho de cada um dos Teus filhos, ó Pai, de cada um da Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor Deus venha nesse momento, ó Pai, nesse momento que estamos passando, nesse momento de crise, ó Pai, nesse momento, Senhor Deus, de provações que o mundo inteiro está passando, ó Pai, que se cumpra a Tua palavra, Senhor Deus, que nesse momento as pessoas vejam a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, que as pessoas nesse momento vejam a diferença do justo e daquele que é injusto, ó Pai, que nesse momento, ó Pai, nessa circunstância toda que passamos, ó Pai, as pessoas possam estar vendo a diferença daqueles, ó Pai, que são fiéis a Ti, ó Pai, que o Senhor vai estar honrando, que o Senhor vai estar prosperando a vida daqueles que são fiéis, dizimistas e ofertantes na Tua casa, que o Senhor vai estar abençoando, prosperando, não somente a vida financeira, não somente a vida profissional, mas alcança as famílias, ó Pai, alcança, Senhor Deus, também os lares, ó Pai, traz a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, a harmonia, o perdão dentro das casas, ó Pai, abençoa os casamentos, abençoa, Senhor Deus, os cônjuges, os filhos, ó Pai, derrama da Sua graça, Pai, sobre cada um, ó Pai, trazendo a cura, Senhor Deus, do corpo físico, aquele que está enfermo, aquele que está doente, ó Pai, toca agora, Senhor Deus, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, alcança onde e como eles estiverem, ó Pai, traz, Senhor Deus, a Tua graça, traz a libertação sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, Deus. Apresento aqueles que também estão na campanha nas terças-feiras, aqueles que estão, Senhor Deus, fazendo um propósito, pedindo algo para si, algo, Senhor Deus, para um ente querido, algo, Senhor Deus, para a sua casa, para a sua família. Honra a oração, honra o clamor, Senhor Deus, da Tua igreja, Pai. Honra, Senhor Deus, a nossa oração, honra, Senhor Deus, o nosso clamor, a nossa intercessão. Derrama da Sua bênção, da Sua graça. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
bênção de Deus. Amém, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Não se esqueça que nos dias de culto, em que habitualmente nós temos culto aqui na igreja, há pastores, os horários de cultos que estarão aqui disponíveis a receber vocês, a orar por vocês, a ouvir vocês. E não se esqueça também que nos dias de culto, nos mesmos horários, nós estamos disponibilizando os cultos online para que possamos ser abençoados e alimentados pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.